Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Podes dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai, sossegai. Oh, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. Meu coração goza calma. Bom dia, irmãos. É sempre bom estarmos na casa do Senhor para engrandecer o seu santo nome. O tempo não está nos favorecendo, mas a Bíblia diz que nós temos que bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. Como se diz em Cabo Verde, com chuva, sem chuva. E havia um homem lá na igreja da praia que dizia sempre, com sapatos ou sem sapatos, nós vamos. Então, estamos aqui para louvar o nosso Deus. E a leitura bíblica que vamos fazer no Salmos 34, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-me-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de que o temem e os livre. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós todos os seus santos, pois nada falta aos que lhe temem. Que Deus nos possa abençoar. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Reunimos aqui só para louvar o Senhor. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Novamente aqui, reunir
pela liberdade que nós achamos em Ti. Obrigado, Senhor, porque no meio de tudo, não importa, o Teu amor, a Tua graça nos rodeia como o mar. Quão bom é chegarmos à Tua casa nesta manhã. Quão bom é ver cada irmão aqui. E como diz o coro, nós nos reunimos com o único propósito de louvar o Teu nome e de ouvir de Ti. Aceita o nosso louvor nesta manhã. Aceita a nossa gratidão por tudo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas e na vida da nossa família e dos nossos. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Não vamos sair daqui, Senhor, sem receber de Ti tudo o que Tu tens para nós. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos em tudo, pois oramos no nome do Teu santo, precioso Filho. Amém. Acabamos de cantar o coro. Seja onde for, eu louvo. Em todo o tempo eu louvo. Estava lá em casa a perguntar, será que em todo lugar estamos a louvar o nosso Deus? Não é só louvar, é o nosso testemunho que nós temos que dar, é a nossa maneira de ser, de comportar, e essa é a maneira de nós louvarmos o nosso Deus. Em todo o tempo, em todo lugar, nós temos que louvar o nosso Deus. E para que todos devem conhecer, nós temos que demonstrar Jesus. Não? Assim, todos devem conhecer quem Jesus é através de nós. E nós temos que dar o nosso testemunho, aonde nós estivermos. E as pessoas nos podem conhecer que temos Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem Jesus é. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem Jesus é. Todos nós, não é? A nossa escola dominical vai começar no dia 8. Então, este foi um preparo. E como na escola dominical, um lado canta, o outro lado repete. Então, nós vamos treinar para a nossa escola dominical. Começa no dia 8, o culto começa às 9 e a escola dominical logo a seguir. Então, vamos treinar, vamos cantar este coro de novo. O lado direito vai começar, o lado esquerdo vai repetir.
ok? Vamos lá. Todos devem conhecer. Esse é o treino que vamos fazer. A nossa irmã Fatinha já disse. Vamos ter a nossa escola dominical. Ninguém vai esquecer que no próximo domingo, o culto é às 9. No próximo final, no dia 8. Já estou a adiantar já. Né? Ainda temos o final do mês de julho. No dia 8 nós vamos começar a nossa escola dominical. Então vai ser o culto às 9. Levantar um pouquinho mais cedo para podermos chegar às 9, tá bom? E nós estamos aqui. Todos nós temos que conhecer, outros têm que conhecer, mas nós temos que ter a paz de Cristo em nossas vidas, nosso coração. Nem tudo vai bem. E para mim esta semana foi uma semana de muita agitação. Quando nós temos alguém doente, principalmente a nossa mãe, já está de novo no hospital. E desde quinta-feira a minha vida tem sido assim. É telefonar, não posso ir, a gente não posso visitar toda hora. Então ficamos um pouco assim agitados, mas temos a paz, porque esta paz que eu tenho é que tudo vai bem, mas porque eu louvo o meu Senhor. E todos nós devemos ter essa paz para nos ajudar. Que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto
vamos olhar o amor do nosso Deus. Só assim nós vamos conseguir viver e levar avante a nossa vida cristã. E nós sabemos que Deus está sempre conosco. Ainda que há problemas, ninguém aqui está isento de problemas. E ninguém aqui vai dizer que eu não tenho problemas. Todos nós temos, cada um da sua maneira. E quando eu ouço alguém contar o problema que ele tem, eu fico a dizer, o meu ainda é menor do que dele. Então, cada um de nós temos os nossos problemas. Mas estamos aqui para colocar diante do nosso Deus. E eu quero só dizer aos nossos irmãos, vamos tomar um tempinho, cada um de nós, um tempinho, toda a igreja, orando, para que o Espírito do Senhor continue reinando neste lugar. E coisas grandes vamos ver. O Senhor vai abençoar. E cada um de nós orando, e como se diz, todos juntos somos muito mais melhor. E quando nós oramos juntos, somos melhor ainda. Vamos tomar um tempinho. Todos nós vamos olhar. Se tu queres ajoelhar, ajoelha. Se tu queres assentar, tomar um tempinho. É pouco tempo, 2 minutos ou 3, nós vamos orar. Mas orar, pedir a Deus que nos abençoe. E depois vamos cantar o último coro e o pastor vai tomar tempo para pregar. Deus nosso, nós queremos toma conta deste lugar. Nós conseguimos cada um de nós estamos, Deus, a entregar as nossas vidas nas mãos. São as pessoas que estão em casa, os que não puderem chegar. Oramos pela nossa família. Que o Senhor possa tomar conta. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que o Espírito Santo possa reinar nas nossas vidas. Precisamos do Teu poder, Senhor. Precisamos do Teu poder, Senhor. Para que a Tua igreja possa avançar e caminhar. Que Jesus seja conhecido, Senhor. Todos nós orando, possamos fazer melhor, Senhor. Com que toda a programação, os planos da igreja possam estar entregues nas Tuas mãos, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida do mundo, Senhor. Estamos passando por problemas e dificuldades, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Amém? Nosso Deus é poderoso. Nós abrimos a televisão e vemos tantas notícias que entristecem o nosso coração. Tanto povo morrendo. E esse vírus que não está a nos deixar em paz, porque também o nosso povo não está acreditando. Eu disse para o meu filho, toda a igreja estava orando, pedindo que Deus nos desse algo para nos ajudar. E neste momento nós estranhamos até para a nossa igreja, para as pessoas da igreja que não querem vacinar, que não acreditam. Eu disse, se Deus deu ao homem sabedoria, é porque Ele sabe porquê. Então nós vamos confiar, vamos incentivar, vamos dizer, para que esse vírus vá embora, temos que confiar e temos que levar as pessoas a vacinarem. Eu sei que a nossa irmã Fatinha, a nossa irmã Elizabeth, que vive mais de perto lá no hospital, está vendo as coisas que estão tornando-se a se complicar. Então nós vamos ajudar uns aos outros, não é? Vamos orar. Vejo que a vitória do Senhor está
Enche aqui neste lugar. Amém. Deus nos possa abençoar. Que nós possamos continuar confiando em Deus, dependendo somente dele, vivendo para louvor da sua glória, e que possamos continuar orando, não é? Orando para receber de Deus direção e bênção, porque Ele tem cuidado de nós. Pai, somos gratos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de nos reunirmos, ó Deus, neste santuário, para louvarmos o Teu santo e bendito nome. Pedimos, ó Deus, que Tu possas continuar ajudar-nos, ó Deus, a buscar-te cada dia, a procurarmos sempre a intimidade com Cristo, na dependência do Seu Santo Espírito. Nós somos gratos a Deus por cada irmão que chega neste santuário. Somos gratos a Deus pelo louvor que nós podemos, a Deus, realmente apresentar a Tua presença. Mas pedimos a Deus que Tu possas realmente trabalhar em nós para que o nosso louvor seja aceitável diante do trono da graça. Sou grato a Deus pela vida de cada músico. Grato a Deus pela vida das nossas irmãs que têm a responsabilidade, a Deus, na área do louvor. Gratos a Deus pelos nossos jovens apoiando a Deus na transmissão, a Deus, desse culto. Gratos a Deus por sabermos que Tu, Senhor, tens cuidado da Tua igreja. E sabemos, a Deus, que grandes coisas estão por vir, grandes coisas hão de acontecer neste lugar, Pai, porque Tu és o Senhor da igreja. Abençoa, ó Deus, e ajude-nos a viver em conformidade com a Tua vontade, na direção do Teu Santo Espírito. Ó Deus, a nossa irmã Donazinha tem aberto o seu coração, falado da sua mãe. Ó Deus, nessa hora, a igreja, ó Deus, concorda, ó Deus, nós chegamos juntos ao trono da graça, pedindo, ó Deus, o toque da Tua boa mão. Ó Deus, como Jeremias realmente orou, cura-me, Senhor, e serei curado. Ó Deus, a igreja ora pedindo por cura a favor da mãe da nossa irmã Donazinha, e ela será curada. Usa, ó Deus, os médicos, ó Deus, que têm cuidado dela. Mas nós oramos, ó Deus, também a favor do nosso mundo. Nesses últimos dias, temos ouvido, ó Deus, sobre realmente as notícias desse vírus, ó Deus, que começou de novo a alastrar-se. Ó Deus, tenha misericórdia, dá discernimento aos homens para fazer o que é certo, mas protege-nos de todo o mal, Pai. Nós oramos, ó Deus, a favor da Tua igreja. Temos visto irmãos, ó Deus, começando a usar as máscaras, e há uma inquietude, ó Deus, há uma preocupação, principalmente por causa das crianças que ainda não foram vacinadas. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua proteção, a proteção do alto. Mas, ó Deus, oramos também para que cada adulto possa ter realmente essa preocupação de saber, ó Deus, cuidar das crianças. Ouvimos, ó Deus, temos lido e ouvido, ó Deus, o relatório de uma mãe triste porque os filhos ficaram contaminados, ó Deus, pelo vírus, e tem sido muito difícil. Oramos pedindo livramento a favor dessas crianças, mas oramos a Deus pedindo livramento a Deus a favor do nosso mundo. Sim, Pai, nós temos orado, Pai, por livramento. Ao longo dos anos, a igreja, à volta do mundo, ó Deus, tem realmente dobrado os seus joelhos, pedindo por ajuda. E temos recebido do alto, ó Deus, a Tua ajuda. Pedimos a Deus agora que nós possamos fazer a nossa parte. Oramos a Deus também nesta hora a favor da Tua igreja, preparando a Deus para a reabertura da escola dominical, classes sendo reabertas, a Deus, planos sendo colocados em ação para a proteção de cada adulto e criança. Pedimos discernimento e sabedoria do alto para que comecemos bem,
para que trabalhando possamos fazê-lo da melhor forma, mas para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós somos gratos a Deus pelo Teu cuidado, a Deus, a favor da Tua igreja. Obrigado a Deus pela bênção, a Deus, de sabermos que brevemente nós estaremos instalando a Deus um novo chão neste santuário. Pedimos a Deus que Tu possas continuar tomando conta de tudo o que precisa, a Deus, que nós precisamos pôr em prática, ó Deus, principalmente com pessoas disponíveis para mover os bancos neste santuário. Mas nós somos gratos, ó Deus, por saber que brevemente, ó Deus, esse trabalho será feito e nós queremos fazer isso para a Tua honra e glória, para que nesse lugar pessoas que possam chegar possam ter um lugar aprazível, mas sobretudo a nossa oração, ó Deus, é que Tu possas nos encher do Teu Santo Espírito, para que o povo, para que todos quantos chegarem nesse santuário, mais do que um lugar aprazível, possam sentir a presença do Teu Santo Espírito. Fala a Tua igreja. Gratos a Deus pela vida do nosso irmão Saidi, de Anela, do Nathan, oramos também por elas. É bom ver-nos nesta manhã, ver os nossos irmãos. Lembramos da Maria e do Jim Kelly na viagem para Cabo Verde. Pedimos a proteção do alto sobre todos que estão de férias e outros que estejam planeando as suas férias. Ó Deus, proteja-nos. Nós queremos também mencionar os nossos jovens. Pensar, ó Deus, que hoje à noite, ó Deus, nós estaremos aqui nesse tempo, nesse santuário também com os nossos jovens para os apoiar, para que brevemente, começando o Smith Mills Camp, eles possam também participar no acampamento. Ajude-nos, ó Deus, como igreja, podermos apoiar os nossos jovens. Obrigado pelo ministério de cada um deles. Somos abençoados por os ver agora, hoje de manhã, apoiando a Deus mesmo no nosso culto em português. Senhor, somos o Teu povo, ovelhas do Teu pasto. Pedimos, Senhor, que Tu possas continuar a trabalhar em nós. O Teu servo, pastor Orlando, e a família estão nas Tuas mãos e nós continuamos orando e esperando em Ti. Pedimos a Deus que toda a providência tomada, a Deus, todos os trâmites legais que têm sido, a Deus, implementados, possam chegar a um bom termo. E no final de tudo isso, ó Deus, toda a honra e toda a glória serão dados a Ti. Oramos a Deus a favor do povo das ilhas. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles que sofrem. Nós lembramos a Deus de cada um. Pedimos a Deus a Tua força e graça. Eu oro a Deus oro a Deus pensando na minha irmã, na nossa irmã Dicla, da praia, ó Deus, pedimos o Teu toque da Tua boa mão sobre ela. Continua cuidando, ó Deus, de cada um de nós. Nós somos Teus. Nós louvamos o Teu nome, nós sabemos da Tua presença. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E nós louvamos-Te nesta manhã. Ó Deus, a igreja a Ti te pertence. A glória na Tua igreja é dada ao Teu nome. Ajuda-nos a viver, Senhor, cada dia mais perto de Ti. Lembramos dos nossos irmãos mais velhos que não podem chegar, ó Deus, na Tua casa. Pedimos a Deus que Tu cuidas de cada um deles. Lembramos daqueles que estejam doentes, que nós não sabemos, ó Deus. Pedimos a Deus o toque da Tua boa mão. Mas ajude-nos, a Deus, a caminhar juntos como igreja, como corpo de Cristo, a levar as cargas uns dos outros. E a Tua palavra nos diz, e assim cumpriremos a lei de Cristo, que é a lei do amor. Continua com a Tua igreja. Sim, Pai, gratos somos, porque Tu tens nos ajudado e temos visto a Tua boa mão, cuidando de nós, cuidando da Tua igreja, cuidando de tudo que tem a ver com a vida do Teu povo. Ajude-nos a descansar em Ti. A Tua palavra nos diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto, tudo, Ele fará. Lembra das igrejas reunidas nesta manhã, neste dia de domingo, à volta do mundo, onde a Tua palavra é pregada, onde vidas estão sendo transformadas,
Ó Deus, a tua bênção possa estar com o teu povo. Continua conosco. Pedimos isso no nome precioso do teu Filho Jesus. E a Igreja de Deus diga amém. Que Deus possa nos abençoar e que cada dia nós possamos continuar a depender dele, vivendo para glorificar o seu santo e bendito nome. Vamos ficar de pé. Hoje nós temos um texto muito curto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 6, estaremos lendo apenas o verso 20, a primeira parte. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, versos 20, nos diz assim a palavra do Senhor: porque fostes comprados por bom preço. Porque fostes comprado por bom preço. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Uma transação mercantil acontece quando o que você deseja e o que está à venda você tem capacidade de realmente comprar. O que está à venda e você tem condições para compra. Então dá-se essa transação por um preço geralmente expresso na moeda corrente do lugar onde você vai fazer a compra. Você paga e tem o que realmente você deseja. Aqui nos Estados Unidos nós temos outras facilidades. Com o teu cartão de crédito, mesmo não tendo o dinheiro à mão, você pode comprar alguma coisa, comprar um carro, comprar uma casa, mas tem que também saber que terá que pagar juros. E por isso, antes de qualquer compra, é necessário que nós possamos parar e ver se há essa capacidade de realmente nós podermos gerir e fazer tudo da melhor forma para que nós não fiquemos endividados e para que nós não vivamos na afronta. Mas grandes oportunidades nós temos nessa terra. Alguém falando com alguém, ele disse: se pensas comprar uma casa, antes de comprar a casa, pense em ter pelo menos 6 meses de renda, não é? Não somente pensando que precisas comprar a casa, mas que tenhas esse dinheiro para as eventualidades. Se alguma coisa acontecer, se durante esse tempo você ficar sem trabalho, já tem alguma coisa ali para poder te ajudar nos tempos difíceis. Qualquer transação, qualquer compra, seja sábio, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde nós temos algumas facilidades que também muitas vezes, se não forem geridas da melhor forma, podem se tornar em grandes armadilhas e que podem destruir a vida de qualquer pessoa. Por isso, meus amados irmãos, sabedoria mesmo no uso do cartão de crédito. Fazer tudo com discernimento para que mais tarde não venhas ficar numa situação difícil, sem saber como pagar as tuas contas. Em tempos idos, as pessoas tinham outros privilégios que realmente nós não temos hoje. Havia também coisas que nós consideramos hoje, eu creio que deveria ser sempre uma realidade considerada algo errado, mas nos tempos antigos comprava-se pessoas. Pessoas eram colocadas à venda. Nós ouvimos da venda de escravos. Comprava-se por um preço na praça pública, comprado, vendido, marcava-se a pessoa e ela tornava-se automaticamente propriedade do dono. Naquela época, as pessoas substituíam os equipamentos modernos, substituíam os eletrodomésticos, por exemplo, também substituíam a máquina de lavar. Para tirar a água do poço, bastava um escravo e um balde.
para falar com alguém, enviar-lhe uma mensagem. Um escravo tinha a responsabilidade de fazer isso. E ele muitas vezes tinha que tomar cuidado, porque levando realmente esse documento, ele tinha que ter todo o cuidado, porque perdendo o documento, ele poderia ficar em circunstâncias completamente desfavorecidas e pagar mesmo com a sua vida. Era comum uma pessoa rica necessitar de dezenas de escravos para fazer as coisas comuns do dia a dia. Os próprios escravos, aqueles cujos donos eram mais benevolentes, tinham oportunidade de, com o passar do tempo, comprar a sua liberdade e assim ter direito de possuírem a sua desejada carta de alforria. Carta essa que autenticava a liberdade do escravo. Mais tarde, movimentos abolicionistas começaram a surgir e a luta pela abolição da escravatura começou a tomar forma. Esses movimentos reuniam pessoas de diferentes faixas da sociedade que defendiam o direito das pessoas que eram escravizadas. Esses movimentos organizavam conferências, debatiam a causa, realizavam eventos públicos, incentivavam escravos a fugirem e abrigavam escravos fugitivos, transportavam os fugidos também para lugares mais seguros, principalmente no Brasil conhecido para os quilombos. Na década de 1880, as fugas e as revoltas dos escravos tornaram-se comum no Brasil e foram apoiados pelos abolicionistas. Com o tempo, a junção do movimento abolicionista e a resistência dos escravos conseguiu forçar o Império para que fosse aprovada a Lei Áurea em 13 de abril de 1888 pela princesa Isabel, decretando assim no Brasil e em todo o Império o fim da escravatura. Ao longo do período de 1850 até 1888, ou seja, o período entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, foram aprovadas duas leis abolicionistas. A primeira, que é a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. Cada uma das leis decretava o seguinte: a primeira, Lei do Ventre, de 1871, decretava que todos os filhos de escrava nascido a partir de 1871 seriam livres depois de um certo período de tempo. Segundo essa lei, o filho da escrava poderia ser liberto com 8 anos e o dono recebia uma indemnização de R$600.000, ou então ele poderia ser liberto aos 21 anos e o dono não recebia indemnização. A lei dos sexagenários declarava que todo escravo com mais de 60 anos seria liberto depois de trabalhar por 3 anos como forma de indemnização. Mas, meus amados irmãos, minha pretensão hoje não é ensinar história, mas realçar uma grande realidade que ultrapassa o tempo histórico e que nos deixa entender que o primeiro movimento abolicionista começou a ser desenhado não na terra, mas no céu. O primeiro movimento abolicionista começou a ser arquitetado ainda antes da criação do mundo. Esse movimento foi arquitetado por Deus e teve como base a lei de Deus, a lei do amor, estipulado em João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse movimento divino tinha como propósito resgatar a humanidade da escravidão do pecado através do pagamento do preço requerido pelo resgate. Sim, nós humanos tínhamos nos tornado escravos
do pecado, segundo as palavras de Jesus, que nos diz em João capítulo 8, versículo 34, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Somente pelo pagamento do resgate nós poderíamos experimentar, então, a tão almejada liberdade espiritual. É por isso que Deus, na sua soberania, no seu conhecimento, na eternidade, Ele arquiteta o plano para que pudéssemos experimentar a liberdade da nossa escravidão espiritual, cujas consequências se evidenciam no domínio material. E Pedro fala dessa realidade em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, quando ele nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outros tempos foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Por isso que nós encontramos na palavra de Deus Paulo dizendo essas palavras: porque fostes comprados por um bom preço. Porque fostes comprados por um bom preço. Comprados, sim, meus amados irmãos. Não que estivéssemos à venda, ou que tivéssemos algum valor ou alguma utilidade. Mas mesmo assim, no estado que nós estávamos, sem valor, sem realmente dignidade, Deus mostrou a sua graça e Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que Ele fosse oferecido como o resgate, como o pagamento pelos nossos pecados. Sim, Deus, por sua infinita misericórdia, nos comprou e nos revestiu da dignidade, a ponto das palavras, através das palavras de Jesus, concluirmos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos sido comprados por um bom preço, porque fostes comprados por bom preço. Pedro, o apóstolo do Senhor, disse que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós vemos também Paulo, agora falando sobre essa realidade, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 6, dizendo: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para que por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Sim, meus amados irmãos, nós tínhamos sido penhorados por dívida, como uma duplicata não paga, sendo injustiçados por causa de nós não sermos justos, nós fomos levados ao mercado. Daí vem a expressão paulina que nos diz que nós fomos resgatados. Sim, resgatados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele comprou-nos e tornou-nos realmente, Ele tornou-se a nossa fiança diante de Deus. E por causa do que Jesus Cristo fez, todos nós que o aceitarmos, podemos ser livres. O sangue paga a nossa dívida para com Deus. E é esse sangue que é o penhor ou a garantia da nossa redenção. Deus é o nosso Redentor, pois Ele nos libertou do poder das autoridades de Satanás, autoridade delegada pelos nossos primeiros pais ao diabo. E através de Jesus Cristo, nós temos agora livre acesso a Deus. Antes tornámos-nos desobedientes, longe dos caminhos de Deus, escravos do pecado. Mas também a palavra de Deus nos diz que, por Jesus Cristo, nós temos sido tirados do reino das trevas e sido transportados para o reino do Filho
do seu amor, em quem nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz, porque fostes comprados, mas ele continua dizendo, comprados por bom preço. Por bom preço. Nós fomos comprados por um preço elevado, o preço do sangue do Cordeiro, sem mancha nem ruga. Nós fomos comprados por causa do seu amor. Nós fomos comprados por um preço que realmente foi pago através de sangue. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento nós vemos que todo o sistema judaico era baseado em sacrifícios de sangue. Todos os anos, milhares de animais eram sacrificados nos altares judaicos. E esses sacrifícios eram repetidos, porque a oferta apresentada não era suficiente, não podia pagar pelos nossos pecados. Mas quando Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, meus amados irmãos, a palavra de Deus agora, Paulo nos diz, fostes comprados por um bom preço, porque não mais sacrifícios poderiam ser feitos, porque aquele que veio, o Filho de Deus, e morreu por nós, nos garantiu a liberdade através do seu sangue. Por isso, para chegarmos a Deus, nós precisamos ir por Jesus. Agora ninguém pode comprar-nos de novo, porque o preço já foi pago, nós estamos livres, somos livres. Todos quantos aceitam Jesus Cristo passaram a viver em liberdade, e agora nessa liberdade nós também podemos adorar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos comprados por bom preço. Mas se nós fôssemos continuar essa leitura, ele nos diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Não somente comprados agora e dizer, oh Deus, obrigado, porque tu me tens liberto, mas agora ele nos diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Numa vida santa e irrepreensível diante de Deus. Numa busca inconstante da vontade de Deus. Sim, meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus no nosso viver diário. E por isso Paulo nos diz, quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Mas a pergunta é, por quê? Porque nós glorificamos a Deus. Porque, meus amados irmãos, o facto de nós sermos comprados, deu-nos o privilégio de nós sermos filhos de Deus. João diz a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Nós não somente fomos comprados e colocados em liberdade, mas nós fomos comprados para fazer parte da família de Deus. E nós temos aquele coro que nós cantávamos, sou feliz por ser parte da família de Deus. Fui lavado na fonte, bem limpo no sangue, co-herdeiros com Cristo, na viagem para o céu, sou feliz por ser parte da família de Deus. Sim, comprados agora fazendo parte da igreja de Deus, comprados agora fazendo parte da família de Deus, comprados agora para vivermos em conformidade com a vontade de Deus, comprados para marcar a diferença no nosso mundo. Será que nós temos vivido no centro da vontade de Deus? Comprados por um bom preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Sim, Paulo diz, comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Como filhos, ao vivermos neste mundo, como filhos agora de Deus, por sermos comprados, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário, agora nós somos chamados para representar Deus neste mundo. Glorificar a Deus é reconhecer que tu e eu, nós somos embaixadores de Deus. Embaixadores de Deus neste mundo. Somos não somente embaixadores, nós não somente representamos Deus neste mundo,
mas nós somos cartas abertas e o bom perfume de Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor possa entender que é mais, a nossa vida espiritual é mais do que dizermos eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida, a partir do momento que nós somos libertos, nós agora somos incorporados na família de Deus. Nós somos adotados, passamos a fazer parte da família de Deus. Mas a cada um de nós é dada a responsabilidade para nós representarmos Deus neste mundo. Onde quer que tu fores, tu és chamado a representar Cristo. Em tudo o que fizeres, tu és chamado para levantar Cristo. Levanta Cristo, exalta Cristo. Somente a Cristo, Ele é aquele que não somente enche o teu coração, mas pode trazer esperança para outros que estão longe de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que muitos têm sido escravizados pelo pecado. Sim, é uma expressão espiritual, libertos da escravidão do pecado, mas realmente na vida diária nós vemos pessoas que têm sido escravizados pelo pecado. É uma mensagem para a igreja do Senhor. Sim, eu fui comprado, mas eu preciso deixar outros saber lá fora que também podem experimentar a adoção de filhos através do pagamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma responsabilidade da igreja, de agora nós que temos essa mensagem, sairmos para dizer que a liberdade agora é uma realidade. Naqueles dias, muitos não tinham ouvido que a lei áurea tinha sido dada. Quando a rainha Isabel deixou saber que todos deveriam ser postos em liberdade, muitos continuavam vivendo como escravos. Meus amados irmãos, através da palavra de Deus, nós sabemos que há liberdade em Cristo Jesus. Mas há muitos lá fora que não sabem. E nós precisamos sair pelos arredores, sair pela nossa cidade e proclamar Jesus Cristo, porque Ele é aquele que tem poder para transformar vidas. Ele é aquele que tem poder para mudar as nossas atitudes. E se alguém perguntar como tu sabes, tu podes dizer, porque Ele transformou a minha vida. E agora eu sou uma nova pessoa. Sim, meus amados irmãos, fostes comprados por um bom preço. Agora que nós possamos viver para louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude no nosso viver diário. Onde quer que estivermos, nós possamos parar e dizer, ó Deus, ajude-me a poder representar-te e ajude-me também a falar a outros que só por Jesus e através de Jesus nós podemos ser salvos e libertos do nosso pecado para uma vida que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe. Continuemos orando, lembrando que daqui a 2 semanas nós vamos ter o começo da nossa escola dominical. Pretendemos nesse domingo que vem ter os boletins da igreja. Nós tivemos por mais de um ano sem os boletins, mas nós vamos ter o boletim no próximo domingo, se Deus quiser. E os irmãos, tendo esse boletim, poderão ver os planos, os programas da igreja. E nós poderemos continuar a fazer a obra do Senhor. Algo muito importante que eu gostaria de também lembrar aos nossos irmãos, que hoje, às 6 da tarde, nós vamos ter um tempo especial com os nossos jovens. Eles estarão aqui para não somente louvar a Deus, mas logo depois nós vamos descer e estar no Fellowship Hall para um tempo de gelado. É uma oportunidade de nós ajudarmos os nossos jovens. Cada adulto apenas dará uma pequena, módica quantia de $10 e cada criança apenas $5. Mas eu creio que há muitos outros que darão mais, não é? Nós temos um grupo de jovens que estarão indo para o acampamento e nós gostaríamos que a igreja os pudesse apoiar
Então venha às 6 para esse tempo. Nós tivemos um encontro com os ecônomos da igreja e como na minha oração eu orei, brevemente nós estaremos instalando o novo piso da igreja. A igreja já ordenou para que o material fosse comprado. Nós esperamos ouvir do lugar onde nós compramos o material quando vai chegar, mas nós vamos ter a necessidade de irmãos que sejam fortes, os homens, não é? Porque há muitos bancos nesse santuário que vão precisar ser deslocados de um lugar para outro. Nós vamos depois, com o tempo, deixar-vos saber esses dias e qual será a disponibilidade de cada pessoa para que, chegando, possa fazer a sua parte. O santuário, a igreja é do Senhor, mas nós queremos fazer o nosso melhor. Vamos começar dentro deste santuário, mas o plano é no futuro também termos na entrada da igreja e continuar as remodelações dentro e fora da casa do Senhor. Também o sonho é de termos um novo equipamento de som, instrumentos musicais. Deus está trabalhando em tudo e em tudo nós glorificaremos o seu santo e bendito nome. Que Deus possa abençoar a sua igreja e que nós possamos continuar vivendo para glorificar o seu santo e bendito nome. Fiquemos de pé. Nós estaremos terminando o nosso culto. É bom ver a cada irmão que chega neste domingo à casa do Senhor. Pai, nós somos gratos pela Tua palavra, gratos a Deus, porque Tu, ó Deus, por misericórdia e por causa do Teu grande amor, enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para que Ele morresse pelos nossos pecados e através do Seu sangue pudéssemos ser resgatados, libertos, ó Deus, para uma vida em sintonia com a Tua vontade. Mais do que viver, ó Deus, procurando fazer a Tua vontade, ó Deus, na igreja, queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, ó Deus, lá fora. Há muitos que não Te conhecem. Há muitos que não sabem que em Jesus há verdadeira liberdade. Ajude-nos a proclamá-la. Muitos não sabem que só através de Jesus podemos ser filhos de Deus. Ajude-nos, ó Deus, a falar dessa realidade e com o propósito de trazer muitos a Cristo. Abençoa a Tua igreja. Continua, ó Deus, suprindo todas as necessidades do Teu povo. Cuida, ó Deus, de nós e ajuda-nos, ó Deus, a glorificar o Teu nome sempre. Eu peço, ó Deus, que nos dês, ó Deus, uma tarde abençoada, irmãos que estarão chegando mais tarde para esse tempo com os jovens. Ó Deus, que seja um tempo de muita bênção e que nós possamos ver o Teu mover, ó Deus, no seio da Tua igreja. Continua conosco. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado. E espero vos ver logo à noite nesse encontro com os nossos jovens. Deus conosco.